Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Tem algum crente nesse lugar aqui? Se tem, dá glória a Deus aí. Aleluia. Eu acho que tem uns católicos aí, alguma coisa desse tipo. Tem algum crente nesse lugar? Se tem, dá glória a Deus. Tem algum jovem aí? Amém. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Tem pelo menos 2 anos e meio, mais ou menos, que eu não vinha a Natal. Talvez alguma coisa perto disso. Oi. O ano passado nós estávamos fora do Brasil com a minha família, na África. E regressamos em novembro desse ano que passou, 2018, e nós estamos como missionários, somos pastores, mas hoje nós trabalhamos na coordenação de uma obra missionária, junto com o pastor José e um time, uma equipe de 20 homens hoje que coordenam o trabalho em 40 países. Hoje nós temos mais ou menos 300 missionários que estão no campo, fazendo a obra do Senhor, em 40 países fechados por evangelho como Somália, Coreia do Norte, Sudão, Afeganistão e outros países. Esse tem sido o nosso alvo. Estamos também em países onde o evangelho já passou e nós cremos que é tempo de um avivamento, como Portugal, Polônia, Inglaterra e outros países. Mas o nosso alvo principal tem sido pregar o evangelho onde Cristo não é conhecido, através de atos de justiça e atos de bondade, com escolas, assistência social, assistência hospitalar e na luta contra o tráfico humano desses países, Guiné-Bissau, Senegal, também na Ásia ali, Camboja, Tailândia e outros países como Bangladesh e Índia. Então, nós temos feito esse trabalho, precisamos da sua oração, precisamos das suas contribuições, acima de tudo precisamos da sua intercessão, isso é muito importante, amém? Então essa igreja é uma igreja filiada à MCM, a MCM não é um conselho de pastor, a MCM é uma agência de missões que promove unidade, e hoje nós somos mais ou menos 1.400 igrejas que estão ligadas nesse propósito, é uma unidade por propósito. Essa unidade e essas igrejas estão espalhadas por todo o Brasil. Amanhã a gente fala um pouquinho mais das atividades que nós temos desenvolvido ao longo do ano, como o Congresso para Mulheres Eu Me Deixo Curar, o Intensivo, que é um curso de 21 dias de aula, de experiência com o Espírito Santo. Agora em julho, a Escola de Libertadores, uma escola poderosa, no qual vai habilitar você a ser um conselheiro, uma pessoa apta, admoestada na palavra, apta na palavra para ensinar e para libertar pessoas. Hoje muitos estão sofrendo de depressão, de doenças psicoemocionais. Então esse curso, a Escola de Libertadores, visa capacitar, habilitar você através da palavra e do poder do Espírito Santo. E outros também, como encontro de pastores. Amanhã eu falo um pouco mais. Então a MCM desenvolve várias atividades e também congressos, seminários em todo o Brasil. Amém? Nós temos um alvo. O nosso foco é despertar a igreja a necessidade dela se preparar para o casamento com um noivo. Você é noiva de Cristo. Você pode olhar para o lado e dizer para a pessoa que está do seu lado, seja ela homem ou mulher, diga para ela, você é noiva de Cristo. Pastor, como assim? Nós somos o corpo, nós somos a igreja, Ele é o cabeça. E nós estamos aguardando esse encontro majestoso e triunfal. Para isso nós precisamos ser edificados, para isso nós precisamos conhecer a palavra. Porque existem coisas que precisam ser mudadas na nossa maneira de pensar e de agir. E existem coisas que nós precisamos fazer. Então não se trata apenas de santidade. A santidade é uma parte do processo. Mas também existe o outro lado, que são os atos de justiça.
Não adianta você ser santo se você não prega o evangelho, somente. Então o que nós temos? Nós temos dois caminhos a percorrer: o caminho da santidade e o caminho do amor. Então a MCM desenvolve livros com esses aspectos. Aqui e lá atrás nós estamos vendendo esse livro, irmãos. Eu acredito que todo pastor devia dar um desse, ou vender bem baratinho. Eu não sei o que nós vamos fazer na MCM. Eu quero vender esse livro muito barato. Eu ainda não consigo vender mais barato, mas eu quero que um dia todo cristão, ao entrar na igreja ligado à MCM, ele leia esse livro. A única verdade, ou uma única verdade: 20 maneiras pelas quais mentimos. Vou perguntar para você: crente mente? Vou perguntar de novo, que o público está dividido. Crente mente? Não deveria. Mas aqui a gente prova, o pastor José Rodrigues conseguiu provar em um estudo profundo, que você acha que você não mente, mas você tem 20 maneiras para mentir. Quer saber se você anda mentindo por aí? Quem quer de presente esse livro? Gente, vocês têm que comprar, para com isso. O pastor Clodoaldo Massali é um grande amigo, e ele tem desenvolvido um trabalho na formação de líderes extraordinário, e ele também é um dos diretores da MCM, só que ele mora em São Paulo. E ele escreveu esse livro extraordinário. Como você pode ter resultados diferentes na sua vida? Você gostaria de viver algo novo? Esse livro vai te destravar. Sim, eu posso. Isso não é pensamento positivo, não. A gente bate feio em pensamento positivista. Esse livro é um livro que pode te ajudar a mudar a sua maneira de pensar, para que você possa viver coisas diferentes. Também livro sobre adoração. Esse é o mais novo lançamento da MCM, A Perfeita Adoração. Sabe, eu estou vendo muita coisa errada por aí quando a gente fala de adoração, andando pelo Brasil e em alguns países. Eu já visitei pelo menos 22 países pregando o evangelho, e eu já vi muita coisa errada por aí. Esse livro o pastor Ricardo foi muito feliz ao escrever: Fundamentos para uma vida de adoração segundo o evangelho. E esse livro, irmãos, nós temos um pastor conosco, o nome dele é Nilson. A gente chama ele carinhosamente de Bispo Nilson. Ele vinha de denominação e acabou que o bispo ficou. Então todo mundo conhece ele como Bispo Nilson. Na MCM nós não temos bispos, mas ficou. Carinhosamente a gente chama ele de Bispo Nilson. Ele é um psicólogo cristão, um pastor de verdade, e ele escreveu esse livro, O Espelho. É fantástico. Por que espelho? Porque você precisa se conhecer e experimentar Jesus transformar a sua vida. Esse é um livro que pode transformar você numa perspectiva pastoral e psicológica. Amém? Então estão lá atrás esses livros. Pastora Beca, pega aqui para mim, por favor. Ixi, foi rápido, né? Nós estamos em dias de avivamento. Você crê nisso? Eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário nesses dias. Já começou. A minha oração é para que venha um vinho novo sobre nós. Um vinho novo. Por que vinho novo? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O vinho, ele é símbolo do Espírito Santo. O vinho, ele é símbolo da unção de Deus. O vinho é o símbolo da alegria. Aquela alegria inexplicável. Assim como os cristãos na igreja primitiva, ao serem mortos, ao serem comidos por bestas feras, ao serem mortos pelos gladiadores, eles morriam com uma graça tão extraordinária, louvando a Deus. E quando os soldados romanos iam pegar os corpos dos cristãos, havia um sorriso no lábio deles. De maneira inexplicável, aqueles cristãos morriam glorificando a Deus.
Sabe aquela força sobrenatural? É que o Espírito Santo vai derramar sobre nós nesses dias. Você crê nisso? Eu queria, antes da palavra, te ensinar uma canção. Talvez você conheça, talvez não. Possivelmente não. É uma canção nova que eu gostaria de te ensinar. Nos lagares ou nas pressas, tu tens feito filho. Neste solo eu me rendo, tens arado novo chão. Vamos dizer isso mais uma vez. Nos lagares ou nas pressas, tu tens feito filho. Nesse solo eu me rendo, tens arado novo chão. Vamos tentar mais uma vez. Nos lagares ou nas pressas, tu tens feito vinho. Nesse solo eu me rendo, tens arado novo chão. Então me entrego em tua zelosa mão. Se confio, não preciso entender. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta a ti, faz eu me tornar o que quiser de mim. Vem aqui sem nada, tudo tu tens dado a mim, Jesus. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta a ti, faz eu me tornar o que quiser de mim. Eu vim aqui sem nada, tudo tu tens dado a mim, Jesus, irmão. Vamos dizer mais uma vez. Faz em mim teu vaso, faz em mim oferta a ti, faz eu me tornar o que quiser de mim. Eu vim aqui sem nada e tudo tu tens dado a mim, Jesus, novo, faz em mim. Ouça, ouça. Pois onde há vinho há mais poder, a liberdade traz tudo aqui. Deixo as velhas chamas pra queimar outra vez. Diga comigo, pois onde há vinho há mais poder, a liberdade traz tudo
as suas mãos e diga: pois onde há vinho novo, há mais poder, a liberdade, azul reino aqui. Deixo as velhas chamas pra queimar teu fogo. Ouça isso, ouça isso. Eu vim aqui sem nada e tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo, traz em mim. Eu vim aqui sem nada, eu vim aqui sem nada e tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo, traz em. Mais uma vez você pode dizer isso. Eu vim aqui sem nada e tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo, traz em mim. Faz de mim, faz de mim. Faz eu me tornar. Faz eu me tornar o que tu quiseres. Eu vim aqui sem nada nessa noite, Senhor, mas tudo, tudo, tudo. Feche os seus olhos e diga: faz de mim, faz de mim. Faz eu me tornar o que quiser de mim. Eu vim aqui sem nada e tudo, 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 tudo. Jesus, vinho novo, traz em mim. Senhor, nessa noite nós estamos na sua presença, Senhor, e o que eu posso dar a um Deus que tem tudo? O que nós podemos dar a um Deus que tem tudo? Viemos aqui sem nada, mas tudo o Senhor tem nos dado. Lhe pedimos, faz-nos um vaso novo em tuas mãos. Fala conosco nessa noite. Fala conosco nessa noite de maneira poderosa. Transforma mentes, transforma corações, quebra cadeias, quebra correntes. Faz de novo, Deus, uma nova mente, uma nova visão, um novo entendimento. Esses são dias de avivamento, avivamento, avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos esse ano aqui no Efatá o tema avivamento. E o texto tão conhecido, aclamado, proclamado para o avivamento de uma nação é 2 Crônicas 7,14. O texto que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Diga comigo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos. O que significa? Não existe avivamento sem um fundamento na palavra. E a palavra põe em ordem para nós a humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Antes da oração precisa haver um coração quebrantado. Se você deseja experimentar um avivamento, você precisa estar com o teu coração quebrantado. Em um avivamento não existem grandes homens, apesar de na história terem sido registrado o nome desses homens. Eles eram homens simples, eram homens comuns.
Eram homens muitas vezes até rude, como Smith Wigglesworth em 1800. Ou talvez como o pescador Pedro, no ano 33, quando diante da morte de Cristo, ele agora se torna um dos pilares da igreja, até por volta do ano 60, 64, aonde o evangelho começa a tomar novas proporções. Agora, a grande questão, irmãos, é que nós precisamos entender que não existe avivamento sem humilhação, sem oração e sem busca. Não existe avivamento sem desespero, sem choro e sem lágrimas. Agora, esse avivamento começa com um indivíduo, mas o final do avivamento é toda uma nação. Deus precisa de alguém, Deus precisa de uma pessoa, e nós estamos aqui nessa noite, sabe, muitos adoradores, muitas pessoas aqui que estão sedentas pela presença de Deus, porque não basta estarmos reunidos, senão no nome dEle. Não basta estarmos reunidos, irmãos, se a presença de Deus se manifestasse pela quantidade de pessoas, o Rock in Rio seria o lugar mais cheio da presença de Deus. Se o se reunir, o se juntar, fosse, sabe, a condição necessária para a manifestação da glória de Deus, o Vaticano estava cheio da glória de Deus, a Praça de São Pedro estava cheia da glória de Deus. Mas não basta simplesmente estar reunido em um show, em um evento, em um lugar, mas nós precisamos estar com o nosso coração quebrantado, buscando em oração e buscando a face do Senhor, e nada menos do que isso. O Efatá nos traz esse desespero, o Efatá nos traz esse entendimento, e a minha oração é que nesses 3 dias que nós estaremos juntos, Efatá, os teus olhos, os teus ouvidos espirituais serão abertos. Efatá, os teus olhos espirituais, a tua boca, os teus ouvidos serão tocados pelo poder de Deus, e você verá a glória de Deus, você ouvirá a voz de Deus, e você anunciará a pregação do evangelho. Diga para o seu irmão: Efatá. Aleluia. A palavra que significa abra-se não é um pedido, isso é uma ordem. A palavra Efatá no original quer dizer: abra-te, seja aberto. Essa conferência vai destravar você. Isso não se trata de um pedido, Deus, não, Deus vai fazer, Deus vai destravar, Deus vai abrir. Efatá. Só que eu quero a sua autorização, com o entendimento que nós temos da conferência e daquilo que vai acontecer nesses dias. Eu gostaria de começar o avivamento pelo começo. Eu gostaria de talvez gastar o meu maior tempo nessa conferência, falando sobre o real avivamento. O verdadeiro avivamento e o primeiro avivamento real que nós tivemos nessa terra foi a vinda de Jesus, foi a manifestação do próprio Verbo encarnado no nosso meio. E quando eu penso em avivamento, quando eu penso na vida de Jesus como um avivamento, por mais que eu permeie Mateus, Marcos e Lucas, eu particularmente, como um amante das Escrituras, eu encontro um real avivamento no Evangelho de João. Não que em Marcos, Mateus ou Lucas, Mateus, Marcos ou Lucas não haja um sinal de um avivamento, mas nada fica tão claro, tão explícito quando você olha para o Evangelho de João na perspectiva do que seria ou do que é um real avivamento. Por quê? Porque no Evangelho de João, Jesus é apresentado de maneira sobrenatural.
O Evangelho de João, ele não fala sobre o nascimento de Jesus, ele não fala sobre a vida terrena de Jesus, ele não narra o batismo de Jesus, ele não narra as tentações de Jesus, ele não narra as tribulações de Jesus, ele não narra vários aspectos humanos de Jesus. Porque o Evangelho de João, diferente de Marcos, diferente de Mateus, diferente de Lucas, ele apresenta Jesus, sabe, como o Senhor, e apresenta Jesus numa perspectiva sobrenatural. Apesar dele ser homem, apesar dele ter vindo em carne, apesar dele ter vindo do ventre de uma mulher virgem, João não narra isso. Por quê? Porque João escreveu o Evangelho depois de todos os outros evangelhos. O Evangelho de João foi o último a ser escrito, o de Marcos foi o primeiro. Mas o Evangelho de João foi escrito mais ou menos na mesma data que o livro de Apocalipse foi escrito. Lembra onde João estava quando ele escreveu o Apocalipse? Aonde? Aonde João estava quando ele escreveu o Apocalipse? Na ilha de Patmos, fazendo o quê? Fazendo o quê? Ele estava preso. Por quê? Porque no ano 60 começa uma perseguição contra a igreja. Isso fica pior no ano 70. Mas depois dos anos 70 até o começo do novo século, no final, no ano 100, a perseguição triplicou. E o que aconteceu? Se não bastasse a perseguição física, havia entrado também uma perseguição ideológica, filosofia, o Império Grego e Romano trazendo, sabe, um sincretismo para o Evangelho. Então João escreve o Evangelho de João nesse período, depois de tudo ter acontecido, para mostrar, para renovar, para reforçar, para avivar a fé dos primeiros irmãos. Então o Evangelho de João se trata de um avivamento na vida do nascido de novo. Sabe, se você está vivendo luta, perseguição, tempo de angústia, se a sua mente está sendo contra-atacada, se você acha que você está na igreja errada, se você acha que você está seguindo Deus errado, sabe, o Evangelho de João vai ser um avivamento para a tua vida pessoal, para o teu ministério. O Evangelho de João vai trazer uma renovação e um avivamento na tua vida e na tua casa. Se você crê nisso, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Eu vim aqui sem nada e tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo traz em mim. Sabe isso? Talvez você está sem nada, você está vazio. O Espírito Santo vai te encher, vai te tomar, vai renovar suas forças. Então o Evangelho de João nos traz essa esperança. O Evangelho de João, ele traz algumas verdades, 3 verdades principais. Diga comigo: verdade, amor. Diga amor direito, gente. Todo mundo dá um sorriso para mim, diga assim: amor. Aleluia. Dá para sentir, irmãos. Mais uma vez, 1, 2, 3 e amor. Verdade, amor e fé. Sabe o que você precisa na sua vida? Se você olhar para o Evangelho de João, você vai encontrar verdade. O texto diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O amor nunca falha. O amor nunca acaba. O amor nunca desanima. O amor não envaidece. O amor não tem injúria. Irmãos, amor. Quantos precisam de verdade na vida aí? Levanta a mão e diz amém. Quantos precisam de amor? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Agora, quantos precisam de mais fé? Irmãos, o avivamento é um lugar onde nós somos tomados pela verdade. É onde a mentira acaba, as 20 maneiras acabam. E agora nós vivemos a verdade na verdade, falamos a verdade, contamos a verdade, sonhamos com a verdade. O avivamento é um ambiente onde eu vivo o amor. Eu amo incondicionalmente. Sabe, não é eu me deixo curar, é eu não me deixo ferir.
de tanto amor, a pessoa para te ferir, irmãos, ela não vai conseguir te ferir, sabe por quê? Porque você ama. Aleluia. Quem está vivendo um avivamento não vive ferido, moribundo, choroso. Se alguém está vivendo isso, você vai ser liberto nessa conferência em nome de Jesus. Você vai ser curado. Aleluia. Sabe por quê? Porque o amor vai invadir você por inteiro. Jesus na cruz sendo ferido, cuspido, machucado, escarneado, difamado, abandonado, traído. Ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava vivendo um avivamento, até na sua momento de aflição e angústia. E Jesus também vivia fé. Em um avivamento o ambiente é fé. Sabe? Essa cidade vai ser tomada pelo poder de Deus. Aí tem gente que diz: ah, pastor, é que o senhor não viu o jornal ontem. Irmãos, para o inferno com esse jornal. Ah, esse é o estado mais violento. Tem gente que parece que gosta de contar. Você me entendeu? Irmãos, se você está vivendo um avivamento, pela fé você declara as boas novas do Senhor, a palavra do Senhor. Diga comigo: verdade, amor e fé fazem parte da atmosfera de um avivamento. Vocês não quiseram falar, né? Tá bom, não tem problema. Sabe quantas vezes a palavra verdade aparece no Evangelho de João? 25 vezes. 25 vezes a palavra verdade aparece no Evangelho. Sabe quantas vezes a palavra amor aparece? 80 vezes a palavra amor. Sabe quantas vezes a palavra fé aparece? 100 vezes. Sabe o que significa? Você nunca vai viver um avivamento se você não começar a crer hoje. Você nunca vai viver uma vida cheia de amor de Deus se você não crer naquilo que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Você nunca vai viver a verdade se você não crer e foi encharcado por esse amor. Você nunca vai conseguir viver a verdade. Você vai viver uma vida de máscaras, porque você não ama. Viver fora do amor é viver a hipocrisia, é não falar a verdade. Então agora nós conseguimos entender por que esse evangelho é tão sobrenatural, por que esse evangelho é tão especial quando nós analisamos ele na perspectiva espiritual. Eu consegui anotar 10 milagres, talvez seriam mais. O final diz do Evangelho de João, no capítulo 21, que Jesus fez tantos milagres que não poderiam ser registrados nem em todos os livros do mundo, porque Jesus vivia milagres, manifestava milagres. João cuida em registrar de 7 a 10. Na conta de alguns estudiosos disseram que 7, eu penso que talvez 10, talvez um pouco mais. Eu considero, eu não coloquei nessa noite, eu não quero fazer nota nessa noite, mas eu poderia fazer sem nenhum problema, porque, deixa eu ver se eu fiz nota. Não fiz. Fiz? Aquela mulher no poço, aquilo foi um milagre, irmãos. Alguns estudiosos não consideram. Então, abrindo margem, eu considero a transformação daquela mulher, uma mulher adúltera, uma mulher de má fama, em um só dia, em um só momento, em um só encontro, a vida dela foi transformada. Isso para mim é um milagre. A gente diz assim: pastor, se o senhor orar, será que eu posso ser curado e paro de fumar no mesmo dia? Você acredita que alguém pode parar de fumar no mesmo dia? Quem acredita nisso? Nós vivemos isso no encontro profético desse ano. Tinha um irmão que fumava lá há mais de 30 anos, não era cristão. Ele estava servindo, nós contratamos ele para trabalhar. Ele estava trabalhando lá no estacionamento. E no momento da cura, no momento da oração, ele estava lá e disse: eu quero que está, nem crente era, buscando, e ele orando e buscando, e ele lá no banheiro escondidinho. Quando ele colocou o cigarro na boca, deu ânsia de vômito. E até hoje, de abril para cá, ele não fumou mais um cigarro. Dá uma salva de palmas para Jesus. Avivamento, milagres acontecem.
Então Jesus transforma água em vinho. Ele cura o filho de um homem nobre. Jesus, ele cura um homem paralisado há 38 anos. Ele multiplica, irmãos, pães e peixes para uma grande multidão. Ele anda sobre as águas. Ele faz o cego enxergar. Isso não foi apenas um cego. Eu quero gastar depois um tempo falando sobre esse cego. Muito especial, muito peculiar. Sabe, ele levanta Lázaro da cova, da morte, quebrando todas as teorias depois de 4 dias. Por que Jesus demorou 4 dias para chegar na casa de Marta, Maria, Lázaro e Betânia? Porque os fariseus e os saduceus acreditavam. Na verdade, os saduceus nunca acreditaram em ressurreição. Jesus disse: eu vou visitar Marta e Maria, porque eu quero provar para os fariseus que a teoria está errada. Só que ele poderia ter ido no primeiro dia, ele quebrava a teoria dos fariseus. Perdão, dos saduceus. Só que ele demorou 4 dias, porque os fariseus acreditavam que a ressurreição ela podia acontecer, mas ela tinha limite. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus não tem limite. O nosso Deus não tem limite. Sabe o que os fariseus diziam? Que até 72 horas alguém podia ressuscitar. Olha para ver. Não, então, e até hoje demoram a enterrar a pessoa. Talvez seja base nessa tradição judaica. Por isso que espera um tempo. Os fariseus acreditavam, até 72 horas. Lembra que chega a notícia para Jesus: olha, o seu amigo está doente, Lázaro está doente, corre. Jesus fica lá, Depois ele demora, e ele chega lá, já tinha 4 dias. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia a hora que ele tinha que chegar. Então ele ressuscitou. E ele provou que ele era o grande eu sou. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Vamos lá. Ele, de maneira milagrosa, os discípulos estavam pescando. Ele volta, depois de ter morrido, está andando no meio deles. E ele assa pão e peixe. Irmãos, da onde que veio aquele pão e aquele peixe? No meio do nada. Jesus estava vindo do céu, então eu deduzo que o peixe veio do céu. Agora, se você quiser acreditar outra coisa, eu não sei. Milagrosamente, pão e peixe. Devia estar gostoso, né? Hoje eu comi camarão, aleluia. Agora você imagina o peixinho assado feito pelo Ramachuri Anderá, Jesus Cristo de Nazaré. Que maravilha. Ele ressuscita da morte, ele aparece muitas vezes depois de morto, muitos milagres. Mas nessa noite, de maneira objetiva, mas com toda a intensidade, eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia em João. João, capítulo número 2. Eu vim aqui sem nada, e tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo traz em mim. Quem achou diz amém. Por favor, não feche a sua Bíblia. Eu vou trazer uma pregação expositiva. Então quando você fecha a sua Bíblia, eu tenho que pedir: abra a sua Bíblia. Então nós vamos ficar nesse texto. Se nós tivermos tempo, a gente vai em um texto. Você vai colocar a sua mão na Bíblia e a gente vai no texto e volta de novo. Porque eu quero, de maneira simples, mas trabalhar esse texto junto com você. Dentro de todo esse ambiente, dentro de toda essa perspectiva, o capítulo 1 encerra com Jesus tendo encontrado alguns dos seus discípulos. Jesus havia encontrado André, havia encontrado Pedro, havia encontrado Natanael, havia encontrado alguns discípulos que já estavam seguindo ele. O casamento já estava marcado. O casamento já estava marcado há muito tempo, porque ninguém marca casamento faltando 3 dias. E só fazia 3 dias que Jesus tinha encontrado os seus discípulos. O que nós podemos entender é que esse era o início do ministério de Jesus. Que ministério? O ministério sobrenatural de trazer avivamento para um lugar onde só havia morte. Então Jesus, o texto diz 3 dias depois, por isso essa expressão,
3 dias depois do quê? Dele ter encontrado os seus discípulos. Houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então Jesus havia sido convidado e ele leva consigo os seus discípulos, que naquele tempo ninguém sabia 100% ao certo quantos seriam. Eles chegaram no casamento. O verso de número 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Caná, irmãos, a palavra Caná significa lugar de canas, ou terra das canas. Caná era um lugar muito simples, uma vila muito simples, um lugar no meio do nada. Era perto de Jerusalém, que até hoje é conhecida e muito conhecida, naquele tempo também já conhecida. Ficava aproximadamente 8 quilômetros de Jerusalém. Era perto nos dias de hoje, mas naqueles dias, para quem andava a pé, não era tão perto, era perto. Os discípulos e Jesus caminhavam muito a pé, não havia outro tipo de locomoção. Quando muito, um burrinho, quando muito, um jumentinho, como você conhece já a história. Esse Caná ficava às margens do rio da Galileia, que é também conhecido como rio de Tiberíades, uma vez só descrito como rio de Tiberíades, lá no capítulo 21, no último capítulo, nós temos a conexão do mar da Galileia com o mar de Tiberíades. Tiberíades por quê? Porque era uma homenagem ao imperador Tibério. Então nós temos aqui nesse lugar as margens, próximo à Galileia, próximo a Jerusalém, mas um lugar esquecido, um lugar humilde, um lugar muito pequeno. A primeira manifestação poderosa, o primeiro milagre do ministério de Jesus Cristo. Por que Jesus estava lá? Existe uma probabilidade, nós não podemos afirmar, de que Jesus era parente de quem estava casando, mas assertivamente Maria estava trabalhando, servindo ali, provavelmente uma irmã, uma tia, um parente próximo. Você já viu que quando alguém vai casar, a gente chama para trabalhar os parentes? Então você está lá, daqui a pouco passa o primo servindo Coca-Cola. Aleluia, Coca-Cola não é de Deus. Coca-Cola é de Deus, Marco? Cadê o Marco? Não, né? Aleluia, ele baixou a cabeça, ficou com vergonha. Então todo mundo trabalhando ali para ajudar naquela festa. E Jesus chega com liberdade naquela festa. Maria estava trabalhando. Agora, a grande questão é que houve uma crise naquela casa. Por quê? Imagina o que está acontecendo. Acabar o vinho não era simplesmente acabou o refrigerante, vai na esquina e busca. Acabar o vinho, irmãos, significava muito mais naquela cultura. Por quê? Porque o marido, o esposo ou o futuro esposo, ele com a sua mulher, ele se compromissava com a família dela a fazer a festa. Então a festa, ela era patrocinada pelo marido, especialmente pela família do marido. Então eles preparavam a festa do casamento pelo menos 1 ano ou 2 anos antes. Por quê? Porque o casamento, ele provaria se aquele marido teria condições de cuidar daquela família para o resto da vida. Quem está me entendendo? Então não era simplesmente acabar o vinho. Dar a festa significava mostrar para a sociedade que aquele marido estava capacitado para cuidar daquela família. E acabar o vinho era o contrário, provava para a sociedade que aquele marido, ele era incapaz de cuidar daquela casa. Então não era simplesmente acabou o vinho, vamos na esquina comprar, não. Havia muito mais fatores culturais, emocionais ali naquela história. Por isso que Maria, sendo alguém tão próximo, se aproxima de Jesus e disse: Senhor, acabou o vinho. Acabou o vinho. Quem que ela procurou para dizer que o vinho tinha acabado? Jesus. Agora, eu não sei ao certo, mas se eles prepararam 1 ano para fazer aquela festa, presta atenção nesse raciocínio. Obrigado. Se você quiser abrir, eu te dou R$1.
Aleluia. Pastor Fábio paga. Presta atenção, se aquela festa tinha 1 ano, significa que talvez os discípulos de Jesus não estavam inclusos na primeira conta. Quem está conseguindo me entender? Pode ser que tinha mais gente na festa. Só que o problema é que a festa daquela época não era uma noite, eram 7 dias. Olha para o seu irmão e fala assim, ehém. Isso aí é o goiano. Quando o goiano fica empolgado, ele fala ehém. Por isso que as pessoas dizem que quando a igreja for ao céu, são 7 anos e cada ano representa um dia do casamento judaico. A igreja está subindo para o céu para casar com o noivo. São 7 dias de casamento, dia de festa. Irmãos, era muito vinho. Era muito vinho, era muita comida. Agora tinha mais convidados do que o se havia previsto. Então, diante desse cenário, vamos caminhando agora para a gente ir para o desenvolvimento. Maria procura Jesus, diz, eu acho que o Senhor trouxe, meu filho, eu acho que você trouxe alguns convidados a mais. Quantos entenderam uma das razões de Maria ter procurado Jesus? Nós não podemos deixar esse menino envergonhado. Nós não podemos deixar ele envergonhado diante de toda a sociedade, que talvez o erro foi nosso também. Então, naquele momento de crise familiar, Jesus foi convidado para estar aqui naquele lugar. Volta comigo para a palavra, para o verso de número 3, eu preciso ler com você novamente. Diz assim, tendo acabado o vinho, aleluias, não tem direito mais não, agora acabou? Aleluia, glória a Deus. Verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O verso de número 4, mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Será que Jesus foi grosso com aquela mulher que era mãe dele? Será que nesse texto nós temos uma margem para tratar mal os nossos pais? Olha para o seu irmão e diga para ele, de maneira alguma. A palavra de Deus diz que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Se você não honrar o teu pai e a tua mãe, eu quero dizer para você que os seus dias serão abreviados, aleluia. E eu quero dizer para você que se você morrer na hora que você estiver destratando o seu pai e a sua mãe, tem um lugar quentinho reservado para você e não é Caldas Novas. Quem aqui quer viver mais, levanta a mão, dá glória a Deus. Deixa eu te dar um segredo, honra o teu pai e a tua mãe. Porque desonrar o pai e a mãe é querer morrer menos, querer morrer mais cedo, é querer viver menos. Porque diz que quem não honra pai e mãe vai morrer mais cedo, porque quem honra vive mais, tem os dias prolongados. Quando você pega os textos bíblicos e aplica ele de maneira contrária, você tem a ideia daquilo que está sendo dito. Agora vamos lá, será que Jesus fez isso? Não, a expressão no original, ela está ligada assim, ó, minha querida. Se você for olhar o original desse texto, ele está sendo educado. Em inglês a gente diz polite. Ele está sendo muito educado, ele diz assim, minha querida. E essa mesma expressão é encontrada lá em João capítulo 19, verso 26. Se você quiser anotar, depois você procura. Você vai ver em João 19, 26, que lá na cruz Jesus usa essa mesma expressão, quando ele encomenda a João, a mãe dele, a querida dele. Então quando ele diz, isso seria, num ditado popular, quando a gente diz com respeito a alguém, seria um adverbial. Então ele está dizendo assim, minha querida. No linguajar popular, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas só para você entender, aqui no Rio Grande do Norte você diria assim, ó, hey boy, oh man, homem, mulher. Só que Jesus usou esse adverbial de uma maneira muito educada. Ele diz, minha querida, minha respeitada mãe, o que tenho eu contigo? Essa expressão, quando você lê ela no original, ela está dizendo assim,
a ênfase não está no que eu tenho contigo, mas a ênfase está, ainda não chegou a minha hora. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabia que era o momento, mas ele não poderia ser introduzido no ministério por vontade humana. Ainda que ele tinha vindo do ventre dela, quem controlava a vida dele, o ministério dele não era a vontade humana. Ele veio de um ventre humano, mas ele não veio propriamente do ventre humano, ele veio de Deus, porque ele era o próprio Deus. E se não somente o início do ministério, mas toda a vida de Jesus, uma vida de avivamento, foi guiada pela vontade de Deus. Por isso ele diz isso, ele diz: olha, não segundo a vontade da minha mãe, não segundo a vontade do meu pai, não segundo a vontade do homem, mas eu fui chamado para me mover no sobrenatural pela vontade de Deus. Então o que eu quero dizer para você, você quer viver um avivamento? Então agora você vai ser guiado pela vontade de Deus. Não é o que o seu pai quer, não é o que a tua mãe quer. Você deve a eles respeito, mas a vontade que você vai ser guiado é a vontade de Deus. Você não vai para onde você quer, você não faz mais o que você faz, mas você faz a vontade de Deus. Quantos entenderam? Jesus estava começando um avivamento, irmãos, e não se pode começar um avivamento na carne. Não se pode começar um avivamento, sabe, na vontade humana. Não se pode operar milagres pela ambição humana, pela vontade humana. Jesus sabia o que ele ia fazer ali, porque ele estava tomado pela revelação do Espírito. Ele só corrigiu a rota, diz: não é pela tua vontade, mas é pela vontade dele. Aleluias, isso é lindo demais. O verso de número 5, ele diz assim: então ela falou aos serventes. Olha como é que ela entende. Ela entendeu o sentido, ela entendeu o recado que Jesus estava dando para ela, porque senão ela tinha tirado satisfação com ele. Mas ela diz o seguinte: então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Ela entendeu que ele estava falando: olha, não é porque você está me pedindo, mas eu vou manifestar, porque essa é a vontade dele. Porque começa agora, está começando um tempo de avivamento, está começando uma nova estação. Eu quero que você estenda suas mãos para onde você mora, estenda suas mãos aonde você mora, direção, e nós vamos declarar: está chegando um novo tempo nessa cidade. Levanta a sua voz, diga: está chegando um novo tempo nessa cidade, está chegando um tempo na sua rua, está chegando um novo tempo em nome de Jesus no Rio Grande do Norte. Está chegando um novo tempo. Isso não é por vontade humana, mas chegou o tempo do Brasil viver o avivamento. Chegou o tempo de você viver o avivamento. Não é por vontade humana, mas é por graça divina, por promessas que foram liberadas. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas, um glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Um ponto importante: primeiro, não é a sua vontade, mas é a vontade dele. Segundo ponto: fazei tudo o que ele vos mandar. No avivamento, irmão, se você não entender que você precisa obedecer, você nunca vai experimentar esse avivamento. Esses dias eu estava viajando com alguns irmãos. Eu tenho andado, como eu disse para você, em muitos lugares. Eu estava dirigindo um carro num lugar muito ruim, e eu não estava vendo ninguém. De repente o Espírito Santo disse para mim: olha, para o carro agora. Imediatamente eu parei, freiei o carro no meio do nada. E Jesus falou para mim assim: eu quero falar com alguém. Eu olhei e não vi ninguém. Ele falou: entra no meio do mato, você vai encontrar alguém. Irmãos, eu estava, sabe? E todo mundo no carro: o que foi? O que foi? Irmão, curioso, é um negócio terrível para roubar a nossa fé. O que aconteceu? O que aconteceu? Calma, gente, calma. Eu desci do carro, todo mundo olhando, eu desci. Quando eu entrei na beirada do mato, eu já vi. Tinha um rapaz lá trabalhando. Irmãos, e nós pregamos para ele, ele entregou a vida para Jesus naquela hora. Jesus queria salvar alguém no meio do nada. Jesus falou: agora você vai ajudar ele, porque ele está sem dinheiro nenhum. Eu dei o dinheiro para ele, ele começou a chorar. Sabe, não é o que eu quero, não é o que você quer, mas a gente tem que fazer tudo que ele mandar. Eu não sei o que ele vai mandar você fazer, mas você quer viver um avivamento? Entenda, não é a sua vontade, é a dele.
E você não pode obedecer mais ou menos, hora ou não. Sabe, hoje eu obedeço, amanhã não. Para você viver um real avivamento, você tem que obedecer. A palavra aqui é tudo. Faça tudo que Ele mandar. Aleluia. Agora entra um problema, porque Ele falou assim: vocês vão fazer tudo que Ele mandar. Para o milagre acontecer tem que ter obediência total. Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para o quê? Para as purificações. Jesus disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Por quê? Porque a ordem era obedecer em tudo. Tinha que obedecer em tudo. Jesus mandou encher. O que eles fizeram? Encheram totalmente. Qual que era o problema? Jesus estava dando de frente com a questão cultural, com os usos, com os costumes. Aquelas talhas ali, elas eram usadas para um ritual de purificação. Irmãos, isso era um choque, era uma agressão à cultura. Jesus estava rompendo barreiras culturais e transculturais. Sabe por quê? Porque Jesus estava trazendo a cultura do céu. A cultura do céu não é a vontade humana, não é a obediência humana. Não, a cultura do céu é a obediência completa a Deus. Então Jesus disse: eu vou fazer um milagre para que eles possam entender que eu estou trazendo uma nova cultura, eu estou trazendo um novo pensamento, eu estou transformando a água do vinho. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. 90%, 99% delas eram muçulmanas, vinham da cultura muçulmana. Por quê? Porque o país 98% é muçulmano. Irmãos, mas com pouco tempo, elas ouvindo a palavra, conhecendo a verdade, recebendo o amor, uma fé tomou o coração delas de maneira extraordinária. E quando eu cheguei em Bangladesh, depois de ter viajado 20 horas até Dhaka, 1h30 até Dinapur, e mais 1h30 até a última cidade onde elas estão, elas disseram para mim: pastor, eu não sei se a gente pode, mas a gente quer batizar. Qual que é o problema? Aquele país só tem muçulmano. Então nós tivemos que pôr em risco a nossa vida. A gente inventou que ia lavar roupa em cima do prédio onde elas moram. Naquele dia nós conseguimos sujar todos os lençóis. Nós estendemos todos os lençóis em volta da casa. Nós montamos uma bacia. Irmãos, para mim não tem problema morrer ou não morrer, só que eu ia vir embora. Uma semana depois eu estava vindo embora, mas elas estavam lá. Então eu perguntei para elas: vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Irmãos, uma a uma, eu me emocionei. Uma a uma disse: eu quero Jesus, eu quero me batizar. 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 O que eu fiz diante disso? Irmãos, mergulhamos, eu e o pastor Nicolau, 14 meninos, uma atrás da outra, e chorando com elas e orando com elas. Sabe, irmãos, o avivamento tem um preço. Vai ter que romper tudo. Talvez é aqui, talvez é lá, talvez é... não importa o lugar. Você será um instrumento de Deus aonde quer que você vá. Se você recebe isso, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Se você já está sentindo a unção de Deus, dá um tapa no seu irmão aí. Aleluia. Vocês gostam de dar tapa nos outros, né? 6 talhas com 120 litros, 720 litros de água foi completado. Será que era só isso o desafio? Não. A lei, ela é incapaz de salvar o homem. A lei veio para condenar. Mas no primeiro milagre, Jesus mostra a graça. Jesus disse: eu não vim para descumprir a lei, mas pelo contrário, eu vim cumprir. Só que ele tinha algo novo. O número 6 fala do número do homem. O número 6, ele aponta para nós a imperfeição da lei. Quando nós vemos 6 talhas, que representam o maior símbolo da tradição, onde os judeus, naquelas 6 talhas, lavavam as mãos.
Jesus estava dizendo assim: olha, chegou o fim da lei e eu estabeleço a graça. O avivamento na sua vida é quando você, sabe, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, vence a lei, ultrapassa a lei. Ser um cristão não é mais um fardo para você, mas você vai viver novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Aleluia, você vai viver novidade de vida. Então Jesus usa aquelas 6 talhas para dizer: chegou o avivamento, chegou um novo tempo. Por que eu estou aqui nessa cidade? Para dizer para você: chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo na sua vida, chegou um novo tempo nessa igreja, chegou um novo tempo nesse ministério. Verso 8, vamos agora concluir. Então Jesus determinou: tirai agora e lavai e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre de sala provado a água, olha a ênfase, está claro o milagre, a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, ele chamou o noivo e disse: ei, todos costumam servir. Diga para o seu irmão: costume. Irmãos, no avivamento todos os costumes e tradições são quebradas. No avivamento, o primeiro é o último e o último é o primeiro. No avivamento, o menor é o maior. No avivamento, o fraco é o forte. No avivamento, o simples é o sábio. No avivamento, o improvável se torna o provável. Aquele homem que conhecia toda a cultura, todo o ritual, diante do avivamento ele diz: olha, alguma coisa está errada. Irmãos, no avivamento muita gente vai dizer: está errado, está errado, está errado, está errado, está errado segundo a vontade humana, mas segundo a vontade de Deus, está certo, está certo, está certo, está certo, está certo, está certo. Está errado revolução quinta-feira na chuva, está certo, está certo, está certo. Está errado evangelizar em presídio, está certo, irmão. Está errado perdoar, olha o que ele fez com você, olha o que ela fez com você. Não, está certo, está certo, está certo. Está errado cantar desse jeito, está certo. Para que gritar tanto, irmãos? Não sei. Eu sei que quando o Espírito Santo enche a gente não consegue controlar mais nada. E aí o mundo vai dizer: está errado. E eu estou aqui para dizer para você: está certo. Sabe, é chegado um novo tempo. O mestre de sala disse: tem alguma coisa errada. Jesus estava do outro lado dizendo: está certo, porque eu vim para trazer vida e vida em abundância. A minha conclusão termina ao dizer a você que se você ousar experimentar o sobrenatural de Deus, o melhor do homem não pode ser comparado com a coisa mais simples que Deus pode te dar. O texto tão conhecido, aclamado e proclamado por todos nós: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe qual é o contraste aqui? Sabe qual é o contraste nesse momento? O contraste nesse momento é porque quem entende de vinho, e até quem não entende de vinho, entende que o vinho velho é o melhor. Quando eu não entendo nada de vinho, eu não bebo vinho, diz graças a Deus, aleluia. Mas a gente assiste televisão, documentário, é até chique, não é? O pessoal pega o copo, aleluia. Irmão, até eu que não entendo nada de vinho, a gente olha para aquelas aldegas, bodegas, qualquer coisa, e você vê lá: não, esse é um vinho nobre. Nos filmes, né, de 1700, não sei o que, essa é a safra tal, essa é a safra tal. Irmãos, para de olhar para a terra e começa a olhar para o céu. Por que eu estou dizendo isso?
Porque nos moldes humanos, na habilidade humana, de acordo com as leis da terra, o velho é o melhor. Mas pela cultura do céu, o novo é o melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa as coisas velhas. Deixa a cultura, os costumes, e começa a pedir o novo para Deus. Talvez você viveu um avivamento há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Talvez você viveu um avivamento ano passado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus tem o novo, e o novo é melhor. O novo é melhor. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A glória da segunda casa. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Levanta as suas mãos e diga: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero beber o vinho novo. Faz de mim teu vaso. Oferta-te, faz eu me tornar o que quiser de. Você pode dizer isso mais uma vez? Faz de mim teu vaso. Faz de mim, oferta-te, faz. Ele tem vinho novo para você. Diga mais uma vez: faz de mim. Diga para ele: eu vim aqui sem nada. Eu vim aqui sem nada. E tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo, traz em mim. Faz em mim. Diga isso para ele, diga isso para ele. E eu vim aqui. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, se você quiser fazer algo que vai romper, depende de você. Depende só de você. É necessário que o vaso seja transformado. É necessário que o vaso seja transformado. Para receber o vinho novo, é necessário de um vaso novo. Nos lagares, ou nas prensas, tu tens feito um vinho novo. Nesse solo eu me rendo. Tens arado um novo chão. Então me entrego em tua zelosa mão. Se confio, não preciso entender. Faz de mim teu vaso. Faz de mim, oferta-te. Faz eu me tornar o que quiser de. Diga: eu vim aqui. Eu vim aqui sem nada. Tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo, prazer. Faz de mim, faz de mim, faz de mim, faz de mim, faz de mim. Faz de mim, oferta-te. Faz eu me tornar o que quiser de mim. Áreas da sua vida que precisam de transformação. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
Nessa primeira noite eu quero levar você a um concerto com o Senhor. Nessa primeira noite eu quero levar você a um lugar de consciência, onde você entende que precisa haver mudanças na sua vida. O vinho novo está preparado. Ele quer encher você do vinho novo. Ele quer fazer você completamente cheio do Espírito Santo, da alegria, do gozo. Mas é necessário haver mudanças. Fale com o Senhor nesse momento. Fale com o Senhor. Diga: pode mudar, pode fazer o que quiser, pode transformar, pode tirar, pode tomar, pode arrancar, pode transformar, Deus. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta a ti, faz eu me tornar o que quiser de mim. Eu vim aqui sem nada, e tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo, trazer. Faz de mim, Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta a ti, faz eu me tornar o que quiser de mim. eu vim aqui Eu vim aqui sem nada, e tudo tudo tens dado a mim. Jesus, vinho novo, trazer em mim. pois onde há vinho novo, há mais poder, a liberdade, traz o reino aqui, deixa as velhas chamas pra queimar teu fogo. Pois onde há vinho novo, há mais poder, a liberdade, traz o reino aqui, deixa as velhas chamas pra queimar teu fogo. Pois onde há vinho novo, há mais poder, a liberdade, traz o reino aqui, deixa as velhas chamas pra quê? Pra queimar teu fogo. Faz de mim, faz de mim, faz de mim, faz de mim. Faz de mim oferta a ti, faz eu me tornar o que quiser de mim. Eu vim aqui sem nada, mas tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo, traz em mim. Só a igreja. Faz de mim. Faz eu me tornar aqui. Diz pra ele: eu vim aqui sem nada, tudo tu tens dado a mim. Jesus, vinho novo. Faz de mim, Faz de mim oferta a ti, faz eu me tornar o que quiser de mim. e eu vim aqui. Eu vim aqui sem nada, Oh, mas tudo, tu tens dado a mim. tudo. Jesus, vinho novo, traz em mim.
ti. Faz eu me tornar o que quiser de mim. Eu vim aqui sem nada e tudo tu tens dado a mim. Jesus, e o novo traz em mim. O som de Deus! O som de Deus! O som que despedaça o jugo! Pois onde há vinho novo, há mais poder, a liberdade traz o reino aqui. Deixa as velhas chamas, pra quê? Pra queimar teu fogo outra vez. Pois onde há vinho novo, há mais poder. A liberdade, 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 liberdade. Deixa as velhas chamas pra queimar teu fogo outra vez. Pois onde há vinho novo, há mais poder. A liberdade traz o reino aqui. Essa velha chama pra queimar teu fogo. Pois onde há, pois onde há, pois onde há, pois onde há mais poder. A liberdade traz o reino aqui. Deixa as velhas Chamas pra queimar teu fogo outra vez. Esse é um tempo de uma batalha que não será vencida na força do braço, uma batalha que não será vencida na força do braço. O Senhor diz: eu estou levantando um exército nesse lugar, eu estou levantando e preparando um exército de adoradores. Oh, eu dou vida aos mortos, eu ressuscito os mortos, eu faço o cego enxergar, eu faço o coxo andar. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Eu procuro profetas nesse lugar, eu procuro corações sedentos nesse lugar, porque eu estou à procura dos verdadeiros, dos sinceros, dos íntegros, daqueles que querem a minha presença. Eu não estou procurando os hábeis, eu não estou procurando os talentosos, eu não estou procurando os sábios, mas eu estou à procura dos simples, porque nesses dias eu confundirei os sábios dessa terra, eu confundirei os grandes dessa terra, diz o Senhor.
Aliamanamamas. Era la la mana yeso. Era balabala na la mana ye. É agora, é agora, é agora, é agora. A capacitação está vindo, a unção está vindo, o temor está crescendo, a unção está aumentando. Pois onde há vinho novo, há mais poder. A liberdade traz o reino aqui. Deixo as velhas chamas pra queimar teu fogo outra vez. Deixo as velhas chamas pra queimar teu fogo outra vez. Deixo as velhas chamas, deixo as velhas chamas pra queimar teu fogo outra vez. Erelele manamamassou. Línguas estão sendo distribuídas agora. Línguas, novas línguas. Rebababababa. Eranalamanababababa. Discernimento, dom de curar. Que estavam apagados, queimem de amor. Faz em mim teu vaso, faz em mim oferta a ti, faz em mim tornar o que quiser de mim. Sem nada, e tudo tu tens dado a mim, Jesus, Senhor, prazer em mim. Só a igreja. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta a ti, faz eu me tornar o que quiser de mim. Eu vim aqui sem nada. Jesus, vinho novo trazer.
Pode tomar no seu lugar.